Fala moçada, beleza? Tudo bem? Veja só, hoje eu estou aqui para falar de um assunto que me fascina, né? E não como uma valoração de bem, de mal, mas me fascina como elemento cultural e social do Nordeste, né? Eu estou aqui para comentar um pouco com vocês sobre cangaço, né? O movimento dos cangaceiros, tão conhecido na cultura nordestina, já é um pouco, já está, né, no imaginário nordestino isso, e é uma espécie de compreensão mítica da formação do Nordeste, sobretudo no século XX, que é no começo do século XX, que é onde esse movimento tem o seu apogeu, é isso? E isso me fascina, porque é um fenômeno que atravessa gerações das mais variadas formas, né? Entrando na mente das pessoas e sendo ressignificado e representado de maneira vultuosa no Nordeste. Então, isso é uma coisa que definitivamente me fascina, né? E aí nós vamos entrar em algumas discussões mais voltadas para as imagens construídas para isso, o fenômeno social em si, né? Primeiro é preciso pensar que este fenômeno social, né, que é o cangaço, ele acontece no princípio da nossa república, né? Então, quando a gente estuda lá no ensino médio e também no ensino fundamental, aquele período em que a gente chama de República do Café com Leite, ou outros chamam de República dos Coronéis, né? Aquilo não é chamado assim à toa, né? Há uma estrutura socioeconômica que delimitou essas bases e que os historiadores puxaram daí esta nomenclatura, né? Então, se nós chamamos de República do Café com Leite ou República dos Coronéis, obviamente há um sentido para isso. E de outro lado, obviamente, isso hegemoniza de tal modo que às vezes nós não paramos para pensar em determinadas especificidades. Então, veja só, quando a gente fala em República do Café com Leite, a gente está falando de um país eminentemente rural e comandado politicamente por essas elites, as elites rurais, as elites fazendeiras, né, que dominavam este país a partir de suas oligarquias. E quando a gente fala em República dos Coronéis, nós estamos falando num sujeito, numa tipificação de personagem que foi criada no começo do século XX no Brasil, a reboque de muita coisa que já acontecia. Mas assim, ela é mencionada de fato nesse momento, porque foi nesse momento que teve uma grande importância para a engrenagem política do país, né? Então, aquele momento em que havia uma espécie de coloio político dessas oligarquias rurais no país, ele tem centralidade na figura dos coronéis, porque na ponta de todo o processo existia o poder dos coronéis em relação às pessoas. Nós estamos falando de um país extremamente desigual, muito mais do que é hoje, né, em que as populações rurais eram praticamente analfabetas, passavam necessidades básicas de alimentação, né, conviviam com a escassez de Estado, né, para reger tudo, e aí criava-se ou se recriava, melhor dizendo, no país, uma ideia paternalista em que os coronéis eram os benfeitores e, por serem os benfeitores, conduziam essas populações a viverem sob seus domínios. Então, isto era fundamental para toda a estrutura política da época, para manter os governadores, para manter os presidentes. Por quê? Porque este domínio, o que comumente se chama na historiografia de voto de cabresto, currais eleitorais, isto era fundamental para manter não tão somente a política, mas também a estrutura oligárquica rural que dominava o país. Disse tudo isso porque é nesse contexto que a gente vai falar do cangaço. É aí que ele se cria, né? O Lampião, só em 1920 que ele decide, eu falo do Lampião porque é o expoente talvez máximo na memória coletiva sobre o cangaço, né? Apenas em 1920, depois da morte do pai, ele começa a reunir seu bando e a expedicionar
Nordeste adentro, né? Então, veja, o cangaço, a primeira coisa que tem que ser resolvida na cabeça para chegar no Enem e não ter um problema com isso, o cangaço é um fenômeno social. A gente chama de fenômeno social aquilo que acontece na sociedade e, digamos, é, a transforma ou é transformado por ela. Então, existem vários fenômenos sociais, né? Alguns tiveram maior visibilidade e outros tiveram menos. Mas o cangaço, especificamente, a despeito de qualquer outra discussão que seja feita sobre ele, é, antes de tudo, um fenômeno social, tá certo? Não preciso colocar isso na cabeça. Porque é um fenômeno social? Porque é criado no seio da sociedade, repelindo, questionando ou fazendo algum movimento metamórfico no meio dela, tá certo? Dito isto, a gente parte para uma próxima pergunta. Será que a gente pode definir o cangaço como um movimento de contestação social complexo? Né? E aí a gente chega a discursos para pensar sobre isso, né? Alguns historiadores pensam o cangaço como um banditismo simples, né? Você vai lá e toma dinheiro para si ou toma riquezas para si a partir da imposição da violência, e outros historiadores entendem isso como um banditismo social, de uma complexa teia de questionamento ao sistema sociocultural e político da época, tá certo? Então vejam, não é uma coisa pronta, não é uma coisa engessada. Você pode encontrar no Enem várias imagens sobre o cangaço, né? Dependendo de que tipificação de leitura você vai ter à disposição, obviamente dependendo do autor, dependendo da linha de pesquisa do cara, depende de muita coisa, né? Então, o que é preciso entender é que o cangaço ele é um fenômeno social e é um fenômeno social que no seu guarda-chuva ele abarca um sem número de discursos, né? Até hoje você começa, sempre que se fala de cangaço, a pergunta vem à tona, ó, será que os cangaceiros foram heróis ou foram bandidos? Nessa dicotomia básica de bem e mal. Veja, isso é uma coisa que para a gente que é historiador importa, mas importa em menor instância, porque o que a gente está entendendo é quais foram os discursos criados para o cangaço, né? Então, isso vai mais de uma valoração pessoal, de um entendimento do que o sujeito tem sobre o evento em si. Mas para o Enem é preciso que você entenda que vários discursos foram criados para o cangaço, né? O discurso de heroicidade, o discurso digamos, de representação da força nordestina. Por outro lado, você tem um discurso do banditismo barato, do sujeito que mata para tomar as riquezas do outro, que, enfim, como é que é? Sequestra, né? E que acontecia muito, sequestro, saqueia cidades, enfim, é por aí. Há um imbróglio de discursos criado sobre este fenômeno social que existiu no Brasil no começo do século XX, né? Mas existiu, e isso é um fato, isso existiu, este fenômeno social. E aí a gente precisa entender isso. Nós não estamos aqui para valorar bem ou mal, estamos para entender que há discursos criados para isso e que o cangaço em si ele é um imaginário mítico da região Nordeste, né? Então você provavelmente já viu uma apresentação que representa os cangaceiros numa quadrilha escolar, numa companhia de dança, já viu músicas, né? Tem até uma música do Luiz Gonzaga, né? Acorda Maria Bonita, acorda para fazer café, que o dia já vai enraiando e a volante já está de pé. Ou seja, a polícia já está de pé. Ou seja, o que é que acontece? O cangaço ele vem sendo representado desde que ele deixa de existir, né? Ele deixa de existir de fato enquanto movimento por volta de 1938, já no Estado Novo de Vargas, mas isso vem sendo ressignificado como um elemento construtor da cultura nordestina. Isso está no imaginário do nordestino, né? Então veja, a primeira coisa que eu queria pensar o que é o cangaço, um fenômeno social, de banditismo social. Isto é claro. Este fenômeno social acontece no período
dos coronéis, né, do coronelismo, daquela república baseada nas oligarquias e tudo mais. Isso significa que era um movimento contrário aos fazendeiros também, mas assim, os cangaceiros, por serem nômades e invadirem cidades e tudo mais, eles tiveram apoio de muitos fazendeiros, até porque o poder dos fazendeiros era muito maior do que o dos cangaceiros. Então, para massacrar os bandos de cangaceiros, os fazendeiros faziam até com uma certa tranquilidade, se quisessem, né? Então, o cangaço também entrou muito nessas disputas oligárquicas locais, né? Recebendo apoio de uns, sendo odiado por outros, mas estava dentro desse jogo, certo? Então, veja só, é um fenômeno social, é de banditismo, estava dentro desse jogo das repúblicas, da República Primeira do Brasil, sobretudo aquela assentada nas oligarquias tradicionais e rurais, né? E de fato criou um sem número de discursos, né? Os cangaceiros têm talvez o seu maior acervo na literatura de cordel, né? Em que muitos escrevem sobre as histórias fantásticas do cangaço, né? Fantástico no sentido de tipo literário. É, Escrevem sobre a heroicidade daqueles homens, escrevem sobre os heróis do sertão, né, que desbravavam o sertão adentro, lutando por justiça social, como uma espécie de Robin Hood nordestino. Então, veja, há uma literatura que escreve sobre isso, há um cinema que produz sobre isso, e nós mesmos, no nosso cotidiano, temos determinados tipos de ressignificação. Essa palavra eu falei na videoaula anterior, e eu sempre lembro os meninos porque quando você chega no Enem, boa parte das questões do Enem são de história cultural, basicamente. Então, a ideia de ressignificar, de representar culturalmente, de dar uma nova face a algo que já existiu, é a base da história cultural. E o cangaço é uma exemplificação disso, né? Existem determinados símbolos hoje sendo ressignificados a todo momento. Né? Você não vê uma feira livre que não tenha um ou outro elemento do cangaço nordestino. Né? Na nossa própria alimentação, na nossa forma de se vestir, no artesanato, ou seja, tudo isso é material plausível para uma boa questão de Enem sobre este fenômeno social. Né? Entender como ah, essas simbologias elas vão se transformando, né, com o nosso olhar posterior ao movimento de cangaço. Inclusive, existiu recentemente, acho que não sei, 2, 3 anos atrás, eu não lembro bem, uma questão do Enem sobre isso, né, uma foto da Maria Bonita, da época, né? E do outro lado tinha uma foto de um desfile de moda recente em que se fazia uma ressignificação cultural das vestimentas, da indumentária que era usado no cangaço, né? Então veja só, isto é um fenômeno que está no imaginário social, né? Está na imagem do sujeito sobre Nordeste, né? E isso é importante pensar, porque provavelmente daí sairá se possível, ou se acontecer, melhor dizendo, sairia uma questão de Enem sobre o cangaço, tá certo? Então, para encerrar e não ficar tão grande, pensar algumas coisas. Primeiro, o cangaço como um fenômeno social de banditismo social. O que significa dizer isso? Um banditismo que é travestido também de uma luta contra o sistema. Né? Tá certo? Existem outros discursos? Também existe, mas o mais aceito é a ideia de fenômeno social e discurso social. O movimento de cangaço criou imagens míticas e deu base para grandes símbolos no imaginário nordestino. É preciso pensar isso. Né? De um lado você tem o sujeito que pensa, obviamente, no cangaço como um banditismo simples, né, simplório, mas a maioria das pessoas imaginam o cangaço como expressão de heroicidade, né, da força do nordestino, como exemplificação do sujeito que consegue transpor as barreiras e as dificuldades de uma região. Ou seja, é uma espécie de fenômeno cultural e herói de um sertão meticuloso e mítico do Nordeste, tá certo? Então essa imagem ela é muito forte.
né? E no terceiro ponto, e esse talvez seja o que eu queira lembrar mais com vocês, é nas representações e ressignificações do cangaço nos dias atuais. E aí a saber, na música, por exemplo, o chachado é uma criação oriunda dos cangaceiros, né? Da forma com que os cangaceiros se divertiam. Você tem, por exemplo, na alimentação, no nosso cotidiano, na utilização de objetos, né? Por exemplo, na música, como eu já citei, no cinema, na literatura de cordel, ou seja, há uma construção discursiva elencando simbologias sobre o cangaço, representando e ressignificando. Representar é dar um olhar sobre algo que existiu. Ressignificar é pegar aquele signo e transformar novamente dentro de um contexto cultural, tá certo? Então veja, a preocupação que você tem que ter no Enem é saber dessas coisas. Você não vai para o Enem focado especificamente, eu sei o que é o cangaço. O cangaço era um bando de homens nômades que saíam visitando cidades, sequestrando poderosos, saqueando mercados e etc. Né? E isso existiu no tempo do coronelismo, blá blá blá. Esta de fato é uma informação importante, mas o que você tem que pensar, partindo do princípio das habilidades e competências do Enem, são estas conexões que o cangaço tem com os dias atuais, né? Sobretudo na nossa vida cotidiana e nas produções discursivas, e também como o cangaço ele foi um fenômeno político da época, né? Apesar de ser colocado à margem para a época, né? Sobretudo pelos políticos poderosos, o cangaço hoje é entendido como um fenômeno político da época também, tá certo? Então dar esse lugar de fala para este movimento que por vezes a historiografia não deu, e o Enem procura justamente isso, né? São os sujeitos silenciados ou aqueles movimentos que contrastam com aquele poder da elite, né? A transformação que esses movimentos causaram. Né? Então, vejam, uma transformação clara do cangaço é no imaginário cultural nordestino. Então, ele teve um elemento, ele foi um elemento transformador. Né? E, sobretudo, nos impactos para a época socio e culturais e nos impactos posteriores na sociedade. Né? E aí nós já mencionamos alguns deles, tá certo? Então, atenção e vá com essa imagem do cangaço e do coronelismo para a sua prova do Enem, tá certo? Ok? Um abraço, juízo e até a próxima.